Olá, meu nome é José Antônio e esse trabalho é requisito avaliativo da disciplina de melhoramento vegetal ministrado pelo professor Arthur Mendes. Tem como título Utilização de método genealógico para obtenção de progênies de alface resistente ao mídio, e será apresentado por mim, José Antônio, e Loren Ravena. O alface tem origem num território entre a Europa e a Ásia e pertence à família Asteraceae, a mesma do almeirão e chicória. A sua história, Durante sua história, há registro do alface desde 500 a.C. e era cultivada pelos persas há mais de 2.000 anos. Há registros de que Cristóvão Colombo e os exploradores europeus trouxeram sementes para o Novo Mundo, e a sua chegada ao Brasil ocorreu no século XVI com a chegada dos portugueses no território brasileiro. Nutricionalmente, o alface contém as vitaminas A1, B1, B2, B5 e C, além dos sais minerais, cálcio, ferro, magnésio, fósforo, potássio e sódio. Pode variar as concentrações de acordo com a variedade. No Brasil, é a folhosa mais consumida e também a mais plantada, com 87 mil hectares plantados, e 566,8 mil toneladas produzidas anualmente. Há uma estimativa de que 670 mil produtores produzam alface no Brasil. Fazendo uma relação entre o número de produtores e o número plantado, de hectares plantados, há uma média de 0,13 hectares por produtor plantado de alface no Brasil. Desta forma, vale salientar que a maior parte da produção de alface no Brasil é feita por pequenos produtores. E se destaca com maior produção no território nacional o estado de São Paulo, como maior produtor. O mídio, ele pertence ao reino cromista, que engloba diversos grupos de algas. No entanto, pela sua importância fitopatogênica, ele é estudado juntamente com os fungos, e a sua ocorrência é em todo o território nacional, principalmente em regiões mais frias e úmidas, que favorece o desenvolvimento dele. O seu dano, quanto a danos, ele tem potencial de causar danos superiores a 80% quando não controlado e quando não diagnosticado. Pode ocorrer em qualquer fase da cultura e afetar todos os métodos de cultivo, tanto no campo, estufa e hidroponia. E com relação aos seus sintomas, são manchas foliares de verde claras amareladas, de tamanho variável, e ao evoluírem se tornam necróticas, causando danos econômicos, danos à cultura, né? Logo, danos de nível econômico. Bom, eu vou falar um pouco sobre o método utilizado para a obtenção dessas progênies de alface resistentes ao milho. Esse programa de melhoramento, ele foi constituído de duas etapas, sendo que a primeira etapa, ela foi a etapa de cruzamentos, e a segunda, ela consistiu dos testes de resistência das linhagens às raças de milho. Os parentais utilizados na obtenção dessas linhagens resistentes foram a Ageles, que ela é uma cultivar diferenciadora do grupo Crespa. Ela possui o gene R38, que ele é capaz de conferir resistência a essas 7 raças diferentes de milho. E também foi usado a linhagem JAB 437, que ela também é uma alface do tipo Crespa, que ela tem uma boa precocidade, ela tem uma média tolerância ao pendoamento precoce e também tem uma boa tolerância à queima das bordas, e ela é possuidora do gene R18. Esse cruzamento, ele teve como objetivo principal a obtenção de linhagens de alface do tipo Crespa, possuidoras do gene R18 e R38, que são capazes de conferir à alface uma maior longevidade e resistência, minimizando os problemas de quebra de resistência, que são problemas muito comuns no cultivo de cultivares de alface resistentes ao milho.
A obtenção dessas linhagens se deu através da utilização de método genealógico para a obtenção dessa resistência às 7 raças de milho encontradas especificamente no estado de São Paulo. E para as seleções foi utilizado como padrão a cultivar hortênsia, que ela é também uma cultivar do tipo crespa, com plantas relativamente grandes e uniformes, que são adaptadas ao plantio durante todo o ano e também à hidroponia. Ela também é um tipo de alface tolerante ao pendoamento precoce e também à queima da borda. E também foi usado outro padrão, foi a linhagem JB437, né, que é a possuidora do GNR18. A semeadura e transplante. A semeadura ela foi realizada em bandeiras de poliestireno expandido, com capacidade para 288 células, preenchidas com substrato, e o transplante ele ocorreu 31 dias após a semeadura, que foi quando as plantas ela apresentavam de 3 a 4 folhas definitivas. Eu vou falar um pouco mais especificamente sobre os cruzamentos e seleções. O cruzamento entre os parentais, ele teve início lavando os estiletes das flores dos genitores femininos para eliminar o pólen. E então, somente depois foi realizada a polinização com as flores coletadas dos genitores masculinos. E com esse cruzamento desses parentais, foi obtida a geração F1. Todas as plantas da geração F1, elas foram autofecundadas e as suas sementes, elas foram colhidas para dar origem à geração F2. As 8 progênies obtidas na geração F1, elas foram semeadas e transplantadas, como eu descrevi anteriormente. E para cada progênie semeada, que para cada progênie foram semeadas 144 sementes, porque levou em consideração que as sementes elas poderiam não germinar ou também que poderia ocorrer a morte de alguma plântula, né? Só que dessas 144 sementes que foram semeadas, só foram transplantadas 66 plântulas. Na geração F2, foi realizada a seleção das melhores plantas dentro de cada linha, mantendo no campo apenas as plantas que apresentavam as seguintes características: tinham que apresentar folhas de coloração verde clara e com alta crespiccidade, com um tamanho relativamente grande, com ausência de brotações laterais e também tolerantes ao pendoamento precoce e à queima das bordas. E após a seleção e a autofecundação das plantas, elas floresceram e produziram sementes para a geração F3. E para selecionar as linhas 100% resistentes, coincidentes com os homozigóticos, 20 sementes de cada linhagem da geração F3, elas foram semeadas separadamente em caixas plásticas de airbox durante um período de 15 dias. Passado esse período de 15 dias, foi realizada a inoculação nas linhagens. Nessa inoculação, foi utilizado uma suspensão de uma mistura de isolados que continha esporângios das 7 raças de milho, que eu falei anteriormente. E para que não tivesse chance de correr nenhuma dúvida sobre a resistência ou a susceptibilidade das linhagens avaliadas, foi realizado um teste e um reteste de cada linhagem proveniente desses cruzamentos. 15 dias depois dessa inoculação, as plântulas elas foram selecionadas e foram retiradas aquelas que possuíam esporulação de míldio. E as progênies que não apresentaram esporulação ou necrose, elas foram identificadas para a continuação do programa de melhoramento. Como resultado e discussão, nós vale salientar que o trabalho usado como base para a discussão atual ainda não foi finalizado. Desta forma, primeiramente ocorreu a seleção de plantas das gerações F2 e F3 com as características agronômicas desejáveis, como coloração verde clara, alta crespicidade, plantas de tamanho grande e entre outros. Logo após, ocorreu o teste de resistência de 69 linhagens F3 com as características desejadas, onde somente 19 apresentaram todas as plantas resistentes, com aproximadamente 25% de plantas homozigóticas resistentes, respeitando a lei de Mendel. A progênie F2, oriunda da planta 4,
apresentou o maior número de características agronômicas desejadas. Dessa forma, foi mantida para a autofecundação o maior número de plantas F2 oriunda da planta F4. Como já dito anteriormente, o trabalho ainda está sendo desenvolvido. Dessa forma, a nossa discussão e apresentação se encerra por aqui. Agradecemos a atenção e este é o nosso referencial teórico. Muito obrigado.